Bom dia. Nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre a saúde mental, justamente por a gente estar em setembro e ter essa campanha do Setembro Amarelo, principalmente com relação à prevenção ao suicídio e também à depressão, certo? E a questão também da ansiedade. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender qual a relação que a prática esportiva ou de qualquer outra atividade física tem com a saúde mental. De que forma ela vai influenciar na saúde mental, certo? Então, a partir de agora a gente vai iniciar. Esses aqui são os objetivos. Um objetivo é entender justamente a relação da saúde mental e da prática esportiva, certo? Então, muita gente pensa que os exercícios, as atividades físicas são só práticas corporais, mas na verdade também tem uma relação direta com a nossa mente, certo? O segundo ponto, segundo objetivo, é justamente fazer com que vocês conheçam os benefícios da prática esportiva para a saúde mental, certo? E no terceiro ponto a gente vai ver qual é o papel da educação física e também das aulas para o desenvolvimento saudável, certo? Tanto físico como mental. Dar continuidade. Então, inicialmente a gente diz que é necessário que todos pratiquem atividade física regularmente, certo? Essa palavra regularmente quer dizer que a gente não tem que praticar a atividade física uma vez na semana ou duas vezes, e sim ir aumentando essa regularidade, certo? No mínimo 3 vezes na semana. Essa é uma forma ideal da gente praticar atividade física, certo? Então, existem muitos profissionais que atuam na saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, e todos recomendam a prática de atividade física, certo? Então, principalmente o profissional da educação física é que deve estar envolvido com a atividade física, tanto para prescrever como para acompanhar essa prática de atividade física, certo? Então, os professores de educação física têm como objetivo também promover a saúde e qualidade de vida das pessoas. Tem a questão educacional, no caso da escola, mas também tem a questão da promoção da saúde. Inclusive saiu uma resolução do CONFEF, do Conselho Regional de Educação Física, integrando os profissionais de educação física justamente para atuação em hospitais, certo? Então, hoje a educação física tem um campo de atuação muito vasto. Dar continuidade. Então a gente fala aqui um pouco dos benefícios que a atividade física proporciona ao nosso corpo. A flexibilidade e fortalecimento dos músculos. Que benefícios são esses? É justamente aqueles exercícios que trabalham com alongamentos, que trabalham também com movimentos dinâmicos, juntamente com alongamentos, que vai fazer com que essa flexibilidade melhore ou aumente, certo? Então, a flexibilidade é uma capacidade física que tem relação com a expectativa de vida. Então, quanto mais a gente treinar a flexibilidade, mais expectativa de vida a gente vai ter. E o fortalecimento dos músculos vai fazer com que todas as tarefas diárias sejam executadas de uma forma mais fácil, certo?
Outro benefício é a fuga do sedentarismo e melhora do bem-estar. Isso também já tem relação justamente com a questão mental. Então, através da atividade física que você realiza, você começa a se sentir melhor, certo? Começa a se sentir mais disposto, começa a ter uma qualidade de vida mais satisfatória. Terceiro ponto aí é a melhora do condicionamento físico e a disposição. Então, a atividade física atua como prevenção, certo? Em todos os momentos da nossa vida, certo? Desde a infância, como aquelas brincadeiras que a gente vê na infância, como também na adolescência, em que o corpo precisa de alguns movimentos para se desenvolver também, e também na idade adulta e também primordialmente na terceira idade, certo? Então, essa melhora do condicionamento físico é algo que é natural de quem pratica alguma atividade física. E também existe o aumento da capacidade cardiovascular e pulmonar. Então, isso tem a ver principalmente com aquelas atividades aeróbicas, em que vão utilizar justamente o oxigênio. Então, com o movimento que é realizado nas atividades físicas, a nossa circulação, consequentemente, vai aumentar. Então, a quantidade de sangue vai aumentar justamente nas nossas artérias, e os nutrientes que a gente precisa nos nossos diversos órgãos vão sendo disseminados, certo? Então, a capacidade cardiovascular, isso quer dizer que também vai afetar o funcionamento do cérebro, certo? Porque justamente o cérebro precisa de muitos nutrientes. E a capacidade pulmonar vai fazer com que a gente consiga também captar mais oxigênio, certo? Então, como a gente às vezes escuta que uma pessoa desmaiou porque faltou oxigênio no cérebro. Então, a gente necessita desse oxigênio para sobreviver, certo? A atividade física regular, ela pode afetar positivamente a saúde mental, certo? Então, como é que a atividade física pode ser positiva para a saúde mental? A partir do momento em que essa atividade física seja significativa para mim, certo? Então, a atividade física, naturalmente, ela vai promover alguns benefícios, tanto fisicamente como mentalmente, certo? A própria questão do movimento corporal, ele vai fazer com que o cérebro passe a funcionar melhor. Por quê? Porque essa informação, por exemplo, da gente fazer algum movimento, de fazer um chute, de fazer um rolamento na ginástica, ela parte justamente do nosso cérebro. Então, essa informação vai sair do cérebro, claro que vai ser conduzida ali pelos neurônios, a gente entende como uma corrente elétrica que passa naquele momento, ela vai percorrer a nossa medula espinhal e vai chegar nas extremidades das nossas articulações, certo? Então, para produzir qualquer movimento, a gente também precisa do funcionamento do cérebro, certo? Então, ele tem um controle de todos os movimentos que a gente faz. Claro que existem órgãos que têm movimentos involuntários, mas os movimentos que são desenvolvidos justamente pelos nossos músculos, são chamados de musculatura esquelética, são justamente que produzem movimentos, certo? Então, benefício da atividade física para a saúde mental. A gente entende que a atividade física tem que ser regular. E a OMS considera que
uma atividade física, para ser significativa, tem que ser no mínimo 30 minutos e ela tem que ser realizada de 3 a 5 vezes por semana. Então, há uma exigência da frequência semanal, certo? Essa atividade física, ela favorece o pensamento crítico e o bom senso. Ou seja, é uma coisa natural. Então, você não vai fazer exercício físico para melhorar a questão do pensamento, do raciocínio, certo? Só que, como é algo natural, através da atividade física você consegue melhorar esses aspectos, certo? Aspectos que são mentais, na verdade. E para as pessoas idosas, esses exercícios são fundamentais, justamente porque as pessoas idosas, a maioria delas, então, deixou de praticar atividade física. Há uma deteriorização justamente das suas estruturas corporais, certo? Então, para prevenir de futuras doenças crônicas, que a gente chama, o exercício é fundamental para que lá na idade idosa as pessoas não sofram com várias doenças que a gente chama doenças crônicas, certo? Como artrite, artrose, diabetes, certo? E outras mais. O exercício promove mudanças no cérebro, certo? Então, a gente, através do exercício físico, a gente consegue ativar certas partes do cérebro, como por exemplo, o hipotálamo. Ele vai ajudar justamente no equilíbrio das funções orgânicas corporais, certo? Então, ele é responsável pela função que a gente chama de homeostase, que é justamente o equilíbrio de todos os sistemas corporais, certo? Dando continuidade, então, através do exercício, há melhora da concentração. Em atividades como os esportes, que exigem um maior grau de concentração, por exemplo, uma pessoa, um atleta, um jogador, ou mesmo um atleta amador que vai fazer o arremesso no basquete. Então, ele precisa de concentração para conseguir marcar a cesta, certo? Então, os exercícios também melhoram a memória, a sensação de calma e bem-estar, certo? Então, são coisas naturais que a gente vê nos exercícios físicos. É um estudo da Universidade da Califórnia, descobriu algumas questões com relação ao exercício físico. Primeiramente, a questão do exercício intenso. O que é um exercício intenso? Um exercício que provoque alterações no nosso organismo de forma intensa, certo? Então, existem exercícios que são mais intensos e menos intensos, certo? O que é que depende para um exercício ser intenso? Justamente, se for uma corrida, a velocidade, quanto mais veloz, mais intenso será o treino da corrida. Na musculação a gente treina com cargas, certo? Então, se um indivíduo pega mais peso, é claro que esse exercício vai ser mais intenso. Se ele faz de forma mais lenta, também a intensidade vai ser maior. Se ele diminui o tempo de descanso, a intensidade vai ser maior. Então, o que foi que essa pesquisa da Califórnia, lá nos Estados Unidos, descobriu? Que as pessoas que se exercitam de forma intensa têm melhor aptidão mental, ou seja, desenvolvem mais concentração, interagem mais em atividades que demandam raciocínio, têm um desempenho melhor, certo? E também descobriu, na questão do ponto de vista metabólico
do exercício físico, certo? Que é justamente aquela questão da oxigenação cerebral que a gente viu agora há pouco, certo? Então, é como se fosse um exercício para o cérebro também, certo? Como está nessa imagem aí que a gente está vendo. Outros benefícios: a produção de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São células que são responsáveis pela transmissão justamente dessas informações nervosas, certo? E o objetivo é o quê? Passar essa informação de um neurônio para outro, certo? No caso aí, do funcionamento cerebral como um todo, certo? Na questão das reações do estresse, o nosso corpo, quando se fala em exercício físico, a gente também fala em estresse, certo? Por exemplo, quando a gente faz uma corrida, então o que é que vai se estressar? Justamente vai ser as nossas articulações pelo impacto e a musculatura, principalmente das pernas, pela sua ativação. Quando a gente pega uma coisa do chão, a gente vai estar ativando justamente a musculatura das nossas pernas e, no caso, como a gente vai pegar, dos nossos braços, certo? Também existe a ativação daqueles músculos do abdômen justamente para manter a nossa postura, certo? Então, o exercício físico a gente diz que é um agente estressor, tanto para a musculatura como para as nossas articulações e também no funcionamento do nosso corpo como um todo, certo? Então, após os exercícios a gente tem que justamente se recuperar através da alimentação e do descanso. Como é que o nosso corpo reage ao estresse? Então, os músculos vão ficar mais tensionados, mais rígidos, principalmente na região do pescoço e dos ombros. Os batimentos também vão ficar alterados ou acelerados, certo? Então, é claro que quando a gente está em repouso, os batimentos vão ficando mais lentos, certo? E quando a gente está em atividade, uma atividade se for mais intensa, esses batimentos justamente tendem a aumentar, certo? Então, quando a gente está em situação de estresse, o sono fica irregular, justamente porque a gente não consegue relaxar. Se for do ponto de vista corporal, se a gente tiver com muitas dores musculares, essa foi a causa. Do ponto de vista psicológico também pode ser. Se a gente tiver preocupado com uma coisa que vai fazer no outro dia, ou com outras coisas do dia a dia, esse sono também pode ser irregular. Então a gente está passando por uma situação de estresse. Então, com isso, tudo vai piorando. Isso afeta justamente a nossa mente e o nosso desenvolvimento das nossas atividades diárias, dos estudos. Isso afeta a nossa concentração, certo? Então, às vezes, a gente está ruim fisicamente e isso reflete no nosso psicológico. Então, a mente se distrai. Então, durante a atividade física, a gente diz que a mente se distrai, ou seja, através da atividade física, a gente pode sair de algumas situações de estresse do dia a dia, certo? Então, a gente esquece de algumas questões por conta da atividade física, certo? Então, há uma redução do hormônio do estresse.
nome desse hormônio é cortisol, certo? E para praticantes de musculação, esse hormônio tem uma importância significativa. Por que eu digo isso? Porque quem tem grandes quantidades de cortisol, ou seja, é muito estressado, vai justamente diminuir a testosterona, que é o hormônio que é responsável justamente pela produção de massa muscular, certo? Então, quem é estressado tem uma grande chance de não ter muito resultado nas atividades atléticas. Existe a produção de endorfinas. Essas endorfinas são hormônios naturais que são responsáveis justamente pela sensação de bom humor e de combate a esse estresse e a depressão, certo? Então isso tem muito a ver com o que a gente está estudando, com a prevenção justamente na questão da saúde mental, certo? Então a atividade física promove benefícios que só ela, que é exclusiva do esporte, da dança, da ginástica, certo? Que não está presente em outras atividades que a gente conhece. E também a prevenção e diminuição dos medicamentos, certo? Que atividades são indicadas? Tem a ver com o gosto pessoal. Toda atividade, desde que seja praticada de forma correta, ela vai gerar benefícios. Então, se eu pratico atividade e não descanso bem e não me alimento bem, consequentemente essa atividade vai gerar um malefício para mim, certo? A partir do momento em que eu respeito a questão do descanso, dos meus outros hábitos diários, a atividade física só gera benefícios. Que atividades são essas? Um esporte da sua preferência, a musculação, a atividade física ao ar livre, como caminhada, como corrida, certo? Então, toda atividade é benéfica, certo? E você vai poder realizar justamente se você não tiver alguma doença. Porque os esportes coletivos são importantes? Justamente porque eles promovem a interação com os outros membros da equipe. Há o envolvimento, justamente, e a questão do desenvolvimento do trabalho em equipe, certo? E também há o desenvolvimento pessoal, profissional e social através do esporte, através justamente do contato com outras pessoas. Se o esporte é individual, também vai ter benefícios mentais. Só que o esporte coletivo é que promove mais essas questões justamente pelo contato entre os participantes. Também há o desenvolvimento da qualidade de liderança que a gente fala, justamente pelas questões do esporte, certo? De respeitar as regras, de ser justo, certo? Então, a partir do momento que as pessoas têm a oportunidade de treinar, de competir e ganhar e perder juntos, elas desenvolvem entre si esses benefícios, certo? E há também a melhora da autoestima e autoimagem, certo? Justamente pelo conhecimento corporal, que é ocasionado justamente pelo contato com o esporte, e também da imagem pessoal. Então, a partir do momento que você tem mais saúde, mais qualidade de vida, você também se sente melhor consigo mesmo
e com sua imagem corporal. É claro que tem algumas questões que tem a ver com justamente com a mídia, o corpo ideal que a mídia prega, mas é bom que você tente ser feliz fazendo alguma atividade e aceitando o corpo que você tem. Há uma melhora justamente no sono pela questão energética, certo? Então, a partir do momento que a gente faz alguma atividade física, alguns tecidos, como os tecidos musculares, eles são desgastados. E para o seu reparo, tem que haver o descanso, certo? Então, a atividade física influencia diretamente no sono. E também há uma questão do controle do peso corporal. Então, hoje em dia, as pessoas têm como desafio o controle do peso corporal, certo? Então, alguns esportes, algumas atividades, como a dança, como a musculação, é que tem mais resultado com essa questão do peso corporal. Existem percentuais que são considerados saudáveis, por exemplo, percentual de gordura, nas mulheres são cerca de 30%, no máximo, né? Para ser considerados saudáveis. Nos homens um pouco a menos, justamente porque a mulher tem a questão das mamas, né? Então, esse controle do peso é promovido também pela atividade física, certo? Quais são as atividades que promovem mais esse controle do peso? Os esportes, a corrida, o ciclismo e a musculação, certo? Que talvez seja a atividade que promova mais esse controle do peso, justamente porque quanto mais massa muscular você tiver, maior a chance de você queimar calorias ou gordura, certo? Então, ficar dentro dessa faixa de peso faz com que você tenha menos probabilidade de desenvolver algumas doenças, como por exemplo a obesidade. Quais são os benefícios para crianças e adolescentes? Certo? Então, os benefícios são inúmeros. Então, quanto mais cedo você começa a praticar atividade física, melhor. E também a questão de permanecer ativo. Então, não parar de fazer atividade física. Então, vai melhorar o quê? O desempenho escolar, o desempenho acadêmico, a participação na escola. E também melhora na questão pessoal, a questão, por exemplo, da timidez, certo? E essa participação ocasiona justamente a proteção da saúde mental e vai diminuir os sintomas da depressão e do estresse, certo? Então é muito natural hoje em dia a gente ver uma criança estressada, certo? Só que não é bem natural que a gente diz, ficou mais comum hoje em dia a gente vê, né? Finalizando, a gente vai fazer um panorama do esporte com uma pesquisa que foi desenvolvida em 2013, certo? Então essa pesquisa sobre o esporte constatou que mais de 45% da população não pratica nenhuma atividade física, certo? Essa população estava na faixa etária de 15 a 25 anos, certo? Então é uma grande parcela, principalmente de adolescentes, né? No caso, partindo aqui dos adolescentes, que não praticam atividade física, certo? E também na faixa etária entre 15 e 24 anos, o sedentarismo ocupa menos de 40%, certo? Qual é a justificativa desse fato? Porque elas ainda estão em idade escolar, certo? Então, a partir do momento que aqueles indivíduos, que aquelas pessoas saem da escola,
há uma chance muito grande dessas pessoas passarem a ser sedentárias. Enquanto ela está na escola, ela está sendo incentivada ali na aula de educação física de fazer algum esporte, certo? E também nessa pesquisa, descobriu-se que cerca de 40% das pessoas entre 16 e 24 anos deixam de se exercitar, e as justificativas são inúmeras, como a falta de tempo, dedicação e preguiça também, certo? Então, essa foi a pesquisa que a gente viu. E qual é o papel da educação física para a promoção da saúde, para a promoção da qualidade de vida? Então, o objetivo da educação física é justamente promover a interação, promover a participação, fazer com que o aluno tenha a noção de cuidar de si, do próprio corpo, que às vezes nenhuma outra aula desenvolve isso. A questão da mentalidade de equipe, da cooperação, do respeito, a prática esportiva, ter essa consciência que a prática esportiva promove a saúde e qualidade de vida, e também há o objetivo de conscientizar os alunos justamente acerca da atividade física e dos seus benefícios, certo? Então, o objetivo da educação física também existe a questão da saúde. Então, desta forma, a gente encerra a aula de hoje.